Hoje o tema da palestra vai ser evidências de um ajuste ultrafino no universo. Vai até às 7 horas e depois uma meia hora de perguntas abertas que vierem da plateia. Então, uma ótima palestra. Dou agora a palavra para o senhor Adalto. O tempo foi preciso porque eu tinha 26 segundos aqui para eu shutdown no meu computador. Está marcado para 6 horas e tempo. Queria agradecer o convite feito, a oportunidade de estar aqui e trocar algumas ideias com vocês. Eu vou deixar a situação bem assim, deixar a palestra assim, bem light, no certo sentido, para a gente poder depois discutir um pouquinho mais o tema. Essa questão do universo, da vida, isso tem sido algo assim, bem debatido, bem discutido já desde a Grécia Antiga. Você sabe que isso aí não começou há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. A questão da origem da vida, da origem do universo, da origem de todas as coisas. Tem sido fascinante nesses últimos, digamos aí, 30, 40 anos, que o nível de tecnologia que nós temos hoje para estudar isso aí ficou muito mais interessante. Hoje temos vários observatórios em órbita, tem o Hubble, que é talvez um dos mais conhecidos, tem o Chandra, tem a WMAP, tem uma lista de observatórios aí, que estão nos fornecendo uma gama muito grande de informação a respeito do universo como um todo, não somente olhando lá fora. Agora nós estudamos umas coisas minúsculas aqui, graças aos nossos telescópios, microscopia de varredura, microscopia de força atômica, microscópio eletrônico, elétrons e tudo mais. É muito legal isso aí. A gente tem uma oportunidade de olhar muitos temas de uma outra perspectiva. E é sobre isso que eu queria tratar um pouquinho. O ano passado nós tivemos um encontro bem interessante de vários pesquisadores brasileiros da cidade de Campinas, tratando justamente dessa temática. Deixa eu começar a fazer uma pergunta bem simples. Meu óculos foi criado ou surgiu espontaneamente? Qual seria a sua resposta? Criado. Isso é intuição ou é possível provar cientificamente que foi criado? Provado. Legal. Se eu usar a mesma técnica, a mesma metodologia com respeito ao universo e à vida, qual seria a conclusão? Essa é a parte da ciência que é legal. Que a gente pode pegar e sair pesquisando coisas. Eu comento com as pessoas, se as coisas estivessem tão resolvidas quanto a mídia apresenta, eu estaria desempregado. Uma vez perguntaram para Albert Einstein, que estava lá fazendo as pesquisas dele, perguntaram para ele o seguinte: o senhor por acaso sabe o que o senhor está fazendo? Ele falou assim: se eu soubesse, vocês não iriam chamar isso de pesquisa. Ou seja, geralmente nós não sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, por isso nós estamos pesquisando. Indo atrás. Então, o tema que eu queria tratar com vocês hoje vai ser bem rápido, tá? Bem reto e direto. A ideia principal seria essa ideia de evidências de um ajuste ultra fino no universo. Já dirigiu um carro que não está, assim, devidamente regulado? Deixa eu colocar de uma forma mais simples. Você percebe que você acelera, o Zequinha não vai, né? Faz umas coisas, faz uns barulhos meio estranhos, meio diferenciados. Quem conhece aqui são os fractais, tá? É legal a parte lá de trás, o grande e o pequeno, todos juntos em pacote. Então, quando você tem alguma coisa que não está bem balanceada, bem equilibrada, você percebe que alguma coisa parece estar errada. No entanto, quando nós estudamos a natureza, o universo como um todo, tem sido algo fascinante ver que ele possui esse ajuste muito fino. É sobre isso, então, que eu queria tratar um pouquinho. Não dá para a gente falar dos detalhes assim, desse ajuste ultra fino em todos os níveis que nós vamos olhar aqui. É impossível fazer isso em uma hora. Você pode até, talvez, fazer isso em uns 4, 5 anos com sua dissertação de doutorado. Tem bastante coisa para trabalhar em cima. Mas eu queria dar algumas ideias. Primeiro, ao olharmos a natureza, de uma forma geral, deu para perceber que ela é algo extremamente complexo. Aqueles que têm dúvida, é só passar um semestre na universidade, já sente um pouquinho o drama, né? Principalmente se você tiver que fazer física. Você vai perceber que a natureza não é tão simples assim quanto parece. Se você for para física, química e outras matérias afins, você vai perceber que o negócio é um pouquinho mais complexo. Porque existe uma complexidade real na natureza. E dentro da área do conhecimento humano, o que nós procuramos é demonstrar essa complexidade, esse funcionamento da natureza, dentro do possível por meio de equações. Essa é a ideia principal. Se a gente puder descrever como que a natureza funciona usando equações, rapaz, a gente resolveu metade dos problemas que tem no mundo.
com exceção do PT. Isso aí não dá para resolver, isso aí é fora do trabalho de ciência. Se você é petista, considera, sempre existe uma possibilidade de retorno. Fica tranquilo. Eu brinco com o pessoal, só um parênteses bem legal, todo mundo na universidade é comunista, até você receber seu primeiro cheque, você vira capitalista. É impressionante a coisa. Mas você vai aprender isso depois. Então, o nosso problema aqui é a complexidade. Tem uma complexidade na natureza? Tem. Nós poderíamos e podemos estudar essa complexidade dentro de um nível atômico, é muito legal isso, dá para fazer. Nós podemos estudar essa complexidade dentro de nível molecular, também é possível, dá para a gente fazer isso aí. É possível estudar essa complexidade também dentro de sistemas. Aqui você está vendo o cloroplasto na simples folha. Nós podemos estudar a complexidade já um pouquinho mais caminhando para o macro, numa folha propriamente dita. Essa é uma área que, por exemplo, eu trabalho muito com trocas de energia, principalmente minha área principal entre superfícies metálicas e gases. Coisas relacionadas, por exemplo, sistemas anticorrosivos, sistemas que estão relacionados com trocas de energia como asas de avião, paredes de satélites, isso é um negócio bem legal. E folha faz isso. Folha também troca energia com o meio. Raiz de planta também. Então tem muita coisa que é legal, dá pra gente mexer um pouquinho aí. Então a pele também faz isso. Um sistema espetacular de troca de energia na pele. Geralmente a gente não estuda, né? Mas funciona muito legal. Então você estuda esses sistemas, uma simples folha. Você estuda também sistemas que são um pouquinho maiores, que são os organismos vivos. Nós temos aí um pouquinho deles. E é fascinante porque é possível estudar esse nível de complexidade também no próprio planeta, que tem capacidade de sustentar a vida. Agora que nós temos tido uma visão um pouquinho melhor do sistema solar, dos planetas do sistema solar, por exemplo, Marte sempre foi um planeta, um grande candidato à questão da vida. Uma das coisas que tem nos deixado assim, um pouco frustrados é que elementos químicos não estão presentes lá, que seriam necessários para a vida existir. O campo magnético do planeta é muito pequeno, a radiação que vem do Sol dá uma boa detonada no aspecto da vida. Então tem algumas coisas assim, bem interessantes que nós estamos descobrindo a respeito dos planetas do sistema solar, que faz com que esse planetinha azul aqui seja um pouquinho diferente dos outros. Para ser bem sincero, assim, as melhores probabilidades atuais colocam esse planetinha cerca de 2 milhões de vezes mais apropriado para sustentar a vida do que todo o resto da turma. Então é algo assim bem fascinante a respeito do planeta que nós vivemos. Então a gente pode estudar um nível de complexidade dentro do planeta. É possível estudar esse nível de complexidade também dentro do nosso sistema todo, o sistema solar, que é um sistema extremamente interativo. Como os planetas se comportam em direção das suas órbitas, posicionamento em relação ao Sol, um monte de coisa assim bem legal. E é possível estudar assim um sistema um pouquinho mais amplo, que são sistemas altamente eficientes, como por exemplo as estrelas que nós temos por aí. O tipo de energia que é produzida, a quantidade de energia que é produzida, a vida útil desse equipamento todo. Quando eu chamo equipamento, falando da estrela. E não somente isso, é possível estudar estruturas maiores, que são estruturas estáveis, como galáxias e tudo mais. Por isso nós temos aprendido assim, esse algo fascinante. Nós podemos estudar não somente nesses níveis, aí, mas poderíamos aí, inclusive, ir para um sistema principal, que é o universo como um todo, regido por leis extremamente precisas. Quando nós falamos leis extremamente precisas, é algo assim fascinante, porque muitas vezes o pessoal não sabe fazer com aquelas equaçõezinhas, sabe? E igual a 1 meio de mv ao quadrado, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, esse tipo de coisa. Quando eu entro na gravidade, então, F igual a G, M1, M2 dividido por R ao quadrado, eu estou dando as coisas assim básicas. É um negócio bem simples que a gente aprende lá no ensino médio. Isso aí nada ralado, assim, coisa básica. São leis fascinantes que a gente trabalha com esse negócio. Você consegue fazer coisas espetaculares. E por isso que, quando nós olhamos assim para o universo como um todo, o que mais nos fascina nele é justamente esse aspecto de leis. Agora, deixa eu ver se eu consigo, de uma forma bem simples, tentar dimensionar a complexidade que nós encontramos aqui na natureza. Porque isso é um ponto muito importante. Uma coisa é falar assim, olhar para lá de fora agora à noite, olhar de fora que eu digo é o céu. Você dá uma olhadinha lá fora e fala, nossa, que legal, as estrelinhas. O que tem lá fora? Tem lá fora, como eu digo assim, saindo da nossa atmosfera. Você dá uma olhadinha fora daqui. O que existe lá? Deixa eu colocar um pouquinho de um resumo desses últimos 100 anos de pesquisas científicas. Acho que dá para a gente ter uma noção do que foi possível aprender. De novo, não vai dar para tratar do nível de complexidade de cada um deles. Eu iria gastar um maior tempão aqui, vou dar uma pincelada geral. Por exemplo, o que nós conhecemos até o presente momento na área da astronomia.
sabemos que estrelas agrupam-se formando estruturas que nós chamamos galáxias. Nós sabemos que galáxias também se agrupam formando estruturas pequenas que nós chamamos de grupos locais de galáxias. E nós sabemos que esses grupos locais de galáxias juntam-se formando supergrupos ou superaglomerados, como normalmente eles são conhecidos. Ou seja, tem uma estrutura maior. E a pergunta que nós temos é a seguinte: quanto disso existe aí fora? Quantas galáxias, quantos grupos locais, quantos superaglomerados nós temos? O tamanho desse negócio, a massa, a energia envolvida em tudo isso, as interações de todos esses sistemas. Eu quero dar só um pouquinho da visão do negócio, que é bem interessante. Por exemplo, se nós pudéssemos, isso aí foi um trabalho feito alguns anos atrás, pudéssemos pegar toda essa informação que nós temos da astronomia, uma informação 3D, onde as coisas estão localizadas, não somente galáxias e grupos locais, mas como também supergrupos de galáxias, e pudéssemos visualizar isso, colocar esse negócio em um sistema, um computador, colocar para a gente em 3D, o que nós veríamos? Do ponto de vista de observação nosso, daria para ver algo mais ou menos relativamente esférico, que teria todos esses pontinhos que vocês estão vendo, seria aproximadamente 270 mil deles. Só que cada um desses pontinhos aqui é um superaglomerado. Nós não estamos falando de estrelas, nem de galáxias, nem de grupos de galáxias. Nós estamos falando de aglomerados de superaglomerados. Agora, para ter uma visão dessa, nós teríamos mais ou menos 10 bilhões de anos-luz de distância daqui, onde nós estamos hoje. Lembra que um ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Não dá para ter uma ideia onde nós vamos parar, lá no fundo do universo. Então, olhando de lá para cá, daria para ter as condições de algo mais ou menos assim. Cerca de aproximadamente 270 supergrupos ou superaglomerados, como são conhecidos, cerca de 15 milhões de grupos locais, mais ou menos 170 bilhões de galáxias. Galáxias têm de centenas de bilhões de estrelas, algumas dezenas de trilhões de estrelas. E daí você tem cerca de aproximadamente uns 10 trilhões de chamadas galáxias anãs. São aquelas que vão de cerca de algumas centenas de milhares até alguns poucos milhões de estrelas. E o número de estrelas calculado no universo é um negócio absurdo. O pessoal lá da Austrália, que parece que não tem nada para fazer, eles ficam calculando esse negócio. E há pouco tempo atrás tem uma publicação muito interessante do Dr. Simon Driver. Ele diz o seguinte: sem medo de errar, pela luminosidade chegando até nós aqui, e conhecendo a quantidade de luz média que uma estrela produz, nós poderíamos afirmar, sem medo de errar, que no universo existe pelo menos 3 vezes o número de estrelas, 3 vezes maior do que o número de todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Rapaz, falar da existência de uma estrela é interessante, agora falar da existência de todas elas é a coisa que fica um pouquinho mais interessante ainda. Por quê? Uma coisa é você olhar um negocinho, o negócio é ver uma multidão dessa aqui, mas nós estaríamos aí a uns 10 bilhões de anos-luz de casa. Deixa eu mostrar a estrutura para vocês, vai ficar mais fácil um pouco. Se nós chegássemos mais perto, cerca de 1 bilhão de anos-luz de casa, você vai perceber que aqueles pontinhos, na verdade, não são pontinhos, são mais ou menos essas estruturas, como se fossem pequenos filamentos. Esses filamentos aqui, nós não estamos vendo estrelas, são filamentos de galáxias. Então, dá para ter uma noção da distribuição galáctica aí espalhada pelo universo. E nós saímos indo em direção a uma região central, que é mais ou menos onde nós ficamos, que é o nosso ponto de referência, onde nós podemos ver as coisas. Se nos aproximássemos um pouco mais, agora 100 milhões de anos-luz, nós estamos vendo a região central desse chamado superaglomerado de Virgo. A região central é essa daqui. Isso aqui são as galáxias ao nosso redor. São mais ou menos 2.500 galáxias desses superaglomerados. Cerca de aproximadamente 25 mil delas são galáxias anãs. Se pudéssemos chegar um pouco mais perto, agora 10 milhões de anos-luz de casa, daria para ver a região central desse superaglomerado de Virgo. Essa partezinha aqui que vocês estão vendo é praticamente onde estão localizadas a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda e M33, conhecida como Pino-Leão. Chegando mais perto um pouco, a mais ou menos 1 milhão de anos-luz de casa, dá para ver um pouquinho melhor a estrutura. Você vê a nossa galáxia. Isso aqui é uma sugestão do que seria. Nós não temos uma ideia correta devido ao posicionamento nosso em relação à galáxia. Nós estamos a mais ou menos cerca de... Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro, tá? De uma extremidade à outra. Ela tem mais ou menos 1.000 anos-luz de espessura. E nós estamos localizados mais ou menos nessa região aqui. Nós não estamos fora dela, mas estamos localizados entre 2 braços. Então tem uma distância média de mais ou menos uns 30 e poucos mil anos-luz daqui até o centro da galáxia, mais ou menos onde nós estamos. Esse é o nosso pontinho ali.
1 milhão de anos-luz de casa, chega mais perto um pouco, agora 100 mil anos-luz de casa, você consegue ver os braços onde a densidade de estrelas é um pouco maior. A nossa galáxia, pelo que tudo indica, é uma espiral, até onde foi possível detectar. O debate está no número de braços que ela possui. Então, tem muita gente discutindo que tem 7, outros acham que tem só 5, já tem alguns que disseram que tem apenas 2, então tem uma discussão bem interessante aí. Dá para perceber que dá para continuar estudando muito, né? Tem muito doutorado para ser feito aí, mestrado e tudo mais. O fascinante de toda essa estrutura é que galáxias são estruturas gigantescas, com muitas estrelas, muita poeira, muito resto de coisa. Então a coisa é meio assim, nebulosa aqui no meio. Tanto é que as galáxias antigamente eram conhecidas como nebulosas. Tá? Isso é devido à resolução dos telescópios. Agora nós vemos que bem clarinho tem as estrelas, coisa muito legal ali. Agora, uma coisa que fascina, só para um negócio para você pensar, se nós tivéssemos só uns 10 mil anos-luz nessa direção aqui, a gente não veria nada, seria mais ou menos como viver literalmente dentro de um nevoeiro. Pensou que legal estudar o universo? Tudo que você veria é poeira cósmica. Você olha, mas não tem jeito de ver, né? Só se limpar a poeira cósmica dali. É bem interessante, porque o lugar que nós estamos aqui é um lugar assim, show de bola, sabe? Como a garotadinha do ensino médio costuma dizer, é animal esse lugar que nós estamos. É bem um lugarzinho especial. Há 10 mil anos-luz de casa, nós estamos vendo assim, essas estrelas estão entre os braços, principalmente o finalzinho aqui do braço de Orion, que é esse aqui de baixo. Tá? Nós estamos saindo fora, cara. Uma densidade muito grande de estrelas. Então, para a gente ter uma noção, se chegarmos um pouco mais próximos, a 1000 anos-luz, daria para ver um pouquinho melhor, isso é cerca de mais ou menos 1 milhão de estrelas aqui na nossa vizinhança. Lembra que nós poderíamos estar discutindo nos graus de complexidade e de ajuste fino em cada um desses passos que eu estou passando. Só estou dando as ideias. Tá? Depois a gente vai discutir alguns deles. Se eu chegar mais perto um pouco, a 100 anos-luz de distância de casa, daria para ver mais ou menos as 150 mil estrelas vizinhas do nosso Sol. É muito interessante que você olhar ali no meio, você não vê praticamente ponto nenhum. O nosso Sol é uma estrelinha pequena, uma estrela de quinta grandeza, a magnitude dele é 4,7. Não é assim, lá grande coisa. Mas ele tem a massa certa, emite a luminosidade correta, a frequência de luz que ele mais produz está certinha. Então, umas coisas espetaculares a respeito disso. E a 10 anos-luz de casa, nós estaremos vendo as 33 estrelas mais próximas, são essas maiores que vocês estão vendo aqui. O nosso Sol é bem pequenininho, bem difícil de ser visto, muito pontinho lá no meio do nada. A gente precisa chegar mais perto um pouquinho, agora assim, a 1 ano-luz de distância de casa, esse pequeno pontinho no meio do nada ali, é o nosso Sol. Eu só vou trocar de ano-luz para quilômetros, só para facilitar, senão vai ficar 0,000, daqui a pouco tem um monte de zero ali, fica meio perdido. Um ano-luz eu arredondei para mais ou menos 10 trilhões de quilômetros, na verdade 9,5, 9,40 bolinha. Então 10 trilhões de quilômetros. Chega mais perto um pouquinho agora, a 1 trilhão de quilômetros de casa, dá para você perceber esse pontinho brilhante lá no meio, que é o nosso Sol, agora está mais fácil visualizar. Chega mais perto um pouquinho agora, nós saímos a cerca de mais ou menos 100 bilhões de quilômetros de casa, dá para ver essas elipses aqui que marcam as órbitas dos planetas. Essa de fora aqui é do planeta anão Plutão. É bem interessante estudar um pouquinho e pensar a respeito disso. Quando a gente chegar em mais ou menos 10 bilhões de quilômetros de casa, você está vendo a órbita do planeta Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e aqui do planeta anão Plutão. Só para ter uma ideia do tamanho da distância, em janeiro de 2006, a NASA lançou uma pequena espaçonave chamada New Horizons. Foi lançada lá de dentro, pertinho ali do Sol, onde fica a Terra. Está fazendo uma órbita nesse sentido e vai encontrar-se com o planeta anão Plutão, agora sair daqui, chegar ali. É para sentir o drama, né? Coisa é interessante. Se a gente aproximar um pouquinho mais, você vai ver agora a órbita, ou pelo menos a descrição da órbita dos planetas desse grupinho interno do Sistema Solar. Aqui você tem Mercúrio, onde passa, aqui por onde passa Vênus, aqui a Terra, aqui o planeta Marte, ainda um pedacinho aqui da órbita do planeta Júpiter. Nós chegamos um pouco mais perto agora, estamos falando mais ou menos de 100 milhões de quilômetros, que é aqui onde passa a Terra, lá naquele linha vermelha lá em cima onde passa Marte, nessa linha verde aqui onde passa Vênus. Mas a 100 milhões de quilômetros, não dá para ver a Terra, ela é muito pequenininha. Precisa chegar um pouco mais perto para a gente poder visualizar. Eu estou colocando isso para a gente ter uma noção onde as coisas estão em relação a certas coisas. A gente precisa olhar
ter uma visão do todo. Agora sim, a 10 milhões de quilômetros tem um pontinho branco lá no meio do nada, somos nós. Agora, pelo menos estamos tendo uma noção. Tá? Isso aqui essa elipse aqui em volta é a órbita da Lua. Lembre-se que a distância média entre a Terra e a Lua é 384.403 quilômetros. Só para ter uma noção da distância. Agora, chegando mais perto, 1 milhão de quilômetros de distância, dá para ter uma noção melhor. Não é, o pontinho não é branco, ele é geralmente azulado. E os trabalhos do Carl Sagan, lembra do pequeno ponto azul. Esse é o pequeno ponto azul que ele falava tanto. Se eu chegar mais perto um pouco agora, cerca de 100 mil quilômetros, agora eu percebo literalmente a estrutura, alguma coisa do planeta, não é mais só um pontinho, alguma coisa mais ali no meio. Se chegarmos um pouco mais perto agora, 10 mil quilômetros, agora você tem uma visão privilegiada do nosso planeta, um pouquinho da América do Sul, um pouco da África, um pouquinho da parte ao sul. Se chegarmos mais perto um pouco, de novo, lembra que eu não estou contando os níveis de complexidade específicos, nem entrando no ajuste ultrafino de cada um desses níveis. A gente só está vendo, só passando. Só para você ter uma ideia, se a Terra estivesse 5% mais próximo do Sol, nossa água evaporaria. 5% mais distante, a gente congela. Esse é o tipo de ajuste que eu estou falando. Tem um monte de coisinha no meio. Só dando uma passada rápida. Tá? E o quilômetro de altitude, está vendo aqui, o pessoal que lembra de geografia ainda, né? Dá para perceber aqui o estado de São Paulo. Okay? Rio de Janeiro está aqui no cantinho. Chega mais perto um pouquinho agora, a 100 km de altitude. Dá para ver essa região aqui, que é a região ali do interior do estado de São Paulo. Essa cidade aqui é bem conhecida, rapaz, é incrível. Somos nós aí, cidade de Limeira, lá de cima. Dá para ver um pouquinho a gente, 10 km de altitude, essa parte aqui. Se chegar mais perto um pouquinho, 1 km de altitude, dá para ver a região central da cidade. Você já percebeu que não tem muita coisa para fazer em Limeira, hein? A gente vai a gente resolve, faz tudo que tem que fazer. Sempre que eu cresci aqui, eu fui um dos primeiros alunos lá do colégio técnico, aquele prédio novo lá, só para ter uma ideia, na época tinha dinossauro vivo no planeta. Faz algum tempo. 100 metros de altitude, você vendo lá a Praça Toledo Barros, agora dá para você ter uma noção do que nós temos. Se chegar mais um pouco perto agora, a 10 metros, eu consigo ter uma noção dessa parte ali do topo das árvores, lá de baixo, lá da praça. E se eu chegar mais perto, um pouquinho, 1 metro de altitude, eu começo a ver praticamente galhos e folhas que fazem parte dessa árvore. Se eu chegar mais perto um pouco, estamos falando aí de uns 10 centímetros, agora estou vendo as folhas individualmente. Lembra que eu não estou falando de novo, dando todos os detalhes, estão só passeando. Tá? A 1 centímetro você percebe que a superfície da folha não é lisa, ela é granulada. Para entender um pouco melhor essa granulação, é necessário chegarmos um pouco mais perto, agora a 1 milímetro, você percebe estruturas maiores e estruturas menores. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Agora a 1/10 de milímetro dá para você perceber um pouquinho a estrutura das células que formam essa folha. E se a gente chegar a 1/100 de milímetro, você consegue ver literalmente as células individualmente. A gente tem condição até de começar a dar uma olhadinha no núcleo de uma delas. Para isso a gente precisa chegar mais perto um pouco. A mais ou menos 1 milésimo de milímetro, você consegue ver literalmente a parte do núcleo de uma única célula. Agora o legal é estudar o que tem dentro. A coisa fica um pouquinho mais complicada ali dentro. Agora 1/10 de milésimo de milímetro, você está vendo praticamente a cromatina toda enroladinha lá dentro. Se a gente chegar mais perto um pouco, olhar com mais precisão isso daí, ver o DNA totalmente sair de coidal fabulosa, com toda essa informação genética toda guardada ali dentro. E se a gente chegar mais perto um pouquinho, você começa a ver os bloquinhos dos nucleotídeos formando esse DNA, um negócio maravilhoso, ou seja, 1 milionésimo de milímetro. Esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, praticamente é a nuvem externa de elétrons, de átomos que formam o DNA. Um deles é um átomo de carbono, tem algumas pontas ali que na pontinha dela tem um átomo de carbono espetado lá. A gente pode chegar mais perto um pouquinho, agora 1 angstrom mais ou menos, para você ter uma noção da nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono e a nuvem interna, só não dá para ver o núcleo ainda porque é muito pequeno, a gente precisa chegar mais perto. E mesmo chegando a uma posição como essa, de mais ou menos 100 picômetros, 10 picômetros, ainda não dá para ver o núcleo, que daria para você ver a nuvem interna de elétrons de um átomo de carbono. Se você chegar mais perto um pouco, daí a gente começar a ter uma noção, ou seja, a 1 picômetro ou a 1 bilionésimo de milímetro,
Você veria esse pequeno pontinho no meio do nada. Eu dei aula por alguns anos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu ficava zoando um pouquinho com meus alunos, falando assim, ó, se alguém te disser que você não vale nada, tá certo. Isso é mais espaço vazio do que qualquer coisa. Se a gente pegar tudo que você tem e compactar todo você, ou seja, pegar só os prótons, nêutrons e elétrons, rapaz, dá para colocar a humanidade quase inteira na cabeça de um alfinete. Pode ficar sossegado se alguém falar assim que você tem pouco valor, tá de boa. Não fica estressado, deixa a coisa rolar, vamos ver até que vai parar. Então nós estamos aqui a um picômetro, mais ou menos 1 bilionésimo de milímetro. Dá para chegar um pouco mais perto ainda com a tecnologia que a gente tem, porque agora nós estaremos a 100 pentômetros, isso estaria mais ou menos 1/10 de bilionésimo de milímetro. Agora você consegue ver que não é só uma pequena esfera, vai ser várias. Nós estamos começando a olhar prótons e nêutrons. A coisa fica um pouquinho mais interessante. Aí você chega um pouco mais perto agora, 10 femtômetros, 1/100º de bilionésimo de milímetro, você consegue ver essas estruturas interessantes aí. Lembra que isso aqui é uma visualização, não tem como você pegar um próton e falar, tá aqui o próton. Tá? É uma ideia, ou seja, nós sabemos que, pelo que tudo indica, ele tem o que nós poderíamos chamar dentro do nosso linguajar uma superfície. Então parece. Tem algumas coisas, algumas experiências que já foram feitas que dão essa ideia. Se a gente chegar mais perto um pouco ainda, a 1 pentômetro, ou seja, 1 trilionésimo de milímetro, está vendo praticamente o que seria essa, entre aspas, superfície. Agora, fascinante a gente poder ver o que tem dentro. E dá para fazer isso, tem equipamento para fazer isso. Então dá para a gente chegar a 1/10 de 1 trilionésimo de milímetro, ou seja, mais ou menos 100 atômicos, nós estaremos estudando os quarks que estão aí dentro de um único próton. Mais ou menos até onde a gente conseguiu chegar assim de boa. Pergunta. Por acaso? Essa é uma pergunta fascinante. Porque você encontra complexidade altíssima em todos os níveis. E um ajuste fino em todos esses níveis também. Só para você ter uma ideia, vamos pegar algumas coisas aí para a gente parar e pensar dessa existência, desse ajuste ultra fino que existe no universo. Stephen Hawking, no seu livro Uma Breve História do Tempo, passado já algumas décadas atrás, ele disse algo muito interessante, aparece lá na página 125. Ele disse assim, olha, as leis da ciência, como as conhecemos atualmente, contêm muitos números fundamentais, como o valor da carga elétrica do elétron, da relação das massas do próton e do elétron. O fato notável é que os valores destes números parecem ter sido finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Isso é uma coisa assim fascinante, porque quando nós olhamos esses detalhes, sem dúvida, tem várias perguntas que vão surgindo. A primeira delas é, o óculos surgiu espontaneamente, ele foi criado. Tem um ajuste ultrafino aqui. Ou seja, a natureza espontaneamente consegue produzir esse ajuste ultrafino? Essa é uma pergunta que domina as discussões. E se aqueles que acham que já foi respondido, acho que já foi respondido. A resposta é, não foi respondido ainda. Por isso que o debate continua. E é um debate interessante. Ou seja, tinha alguns exemplos básicos aqui. Tem um trabalho muito interessante, Dr. Martin John Rees, ele lançou um livro já há alguns anos atrás, bem interessante, o Just 6 Numbers. Só 6 números. E é fascinante você poder dar uma olhadinha. Ele pegou 6 números fundamentais, que são muito interessantes. Por exemplo, esse N, que é a proporção entre gravidade e magnetismo, 10 elevado a 36 o negócio. É fascinante a respeito disso, porque se esse número fosse um pouquinho menor, o universo teria tido uma curta duração. Não teria vivido tudo que ele viveu, pelo menos dentro do que a gente espera. Esse número E está relacionado com a intensidade da força que une núcleons no núcleo. É um negócio fascinante. Se fosse um pouquinho menor, 0,006, somente hidrogênio existiria no universo. Se fosse um pouquinho maior, 0,008, nem hidrogênio existiria no universo. Você tem um número assim, muito preciso aí. Um outro é esse ômega, que mede a questão da densidade da massa pela densidade crítica do universo, tem que ser aproximadamente 1.
Se fosse maior que 1, o universo entraria em colapso, ou seja, nem teria começado a existir e já entraria em colapso. Olha aí o universo. Se ele fosse menor que 1, o universo iria ficar expandindo indefinidamente. Ou seja, seria impossível estruturas se formarem. Outro número que é bem fascinante, que é o lambda, que está relacionado com a constante cosmológica, mais ou menos 10 elevado a menos 122. Esse número é fascinante porque, se não fosse tão pequena, estrelas e outras estruturas, como nós as conhecemos aí, estruturas astronômicas, não se formariam. Uma outra que é bem interessante, que é o Q, que é a proporção entre energia gravitacional e energia equivalente à massa, esse 10 elevado a menos 5, também é um ponto aí bem fascinante. Por que essa proporção? Se fosse menor, estrelas não se formariam. Nós sabemos isso. Isso é parte do sistema todo. Se elas fossem maiores, estrelas não sobreviveriam. Então nós temos alguns números espetaculares. E um deles aí que deixa todo mundo meio maluco é esse daqui, o D, 3 dimensões. Por que 3? Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, mas podem haver outras dimensões, mas para a vida existir tem que ser 3. Tem vários estudos mostrando a importância dessas 3 dimensões espaciais. É um negócio assim fascinante para a gente. Ou seja, a vida não existiria se fossem 2 ou 4 dimensões. Atualmente eu estou começando a acreditar que vida pode existir em 2 dimensões. É igual uma folha de papel. Tem tanta gente chata no planeta que deve ser só em 2 dimensões. O cara só está nesse plano X e Y. Dizer não existe. Ou seja, é mais ou menos por aí. Isso é zoeira, tá? Só para acordar, porque afinal de contas é quarta-feira, todo mundo aí depois de aula. Mas são um pouquinho desses números bem interessantes. Só como ilustração, deixa eu pegar esse epsilon, tá? Que é a proporção entre a energia que existe e a massa perdida, por exemplo, na fusão, quando você tem hidrogênio e hélio. Você tem aqui a massa do hidrogênio, a massa do hélio, a famosa equação do Albert Einstein. A gente consegue calcular qual teria sido, nesse aspecto aqui, com quem já usa aí, esse delta de energia nessa perda. Ou seja, você sabe que 4 átomos de hidrogênio têm uma massa maior do que um único átomo de hélio. Isso aí é o que nós chamamos da energia que une o pacote todo. Então, se você pegar esse número E, aí dá para ter uma ideia do porquê que sai aquele 0,007. Daí a ideia, se for 0,006 ou 0,008, o porquê o que aconteceria. Essa é uma proporção muito fascinante. Pouquinha coisa aí, a coisa não viraria mais. A própria questão do estudo das massas, por exemplo, do próton e do nêutron, são praticamente muito parecidos. A diferença é bem pequena. Agora, compara massa do próton, massa do nêutron, e olha o tamanho do Zequinha ali. Verdade? Mas você olha para a massa do pobre infeliz ali, você fala, isso é desprezível. Mas o que esse negocinho desse tamanho causa no sistema todo é impressionante. Só para ter uma noção, esses valores são extremamente precisos. Esses valores precisos de constantes que estão associados as forças que mantêm praticamente essa estrutura atômica totalmente estável e também funcional. Deixa eu colocar da seguinte forma. Se a força nuclear fraca tivesse uma intensidade só um pouquinho maior, o universo seria 100% hidrogênio. Se a gente tivesse, do outro lado, seria um pouco menor, faria com que os nêutrons não passassem pelo famoso decaimento beta. Ou seja, o universo seria 100% hélio. Olha que maravilha. 2 elementos químicos. Ninguém ia ter problema em fazer vestibular. Tabela periódica, hidrogênio e hélio. Acabou. Eu sei que tem muita gente que fica feliz com isso, mas tem outros aí para a gente poder pegar e trabalhar. Se nós pegássemos, por exemplo, os valores precisos relacionados com a massa do próton, do nêutron e do elétron, que é um negócio bem interessante. Só para você ter uma noção, se a diferença entre esses valores da massa, por exemplo, do próton e do nêutron, fosse levemente diferente do valor que nós temos, elementos químicos fundamentais para a existência do universo, como no caso do deutério e outros, não se formariam. Não tem jeito. A mesma coisa se a massa do elétron fosse um pouco maior. Um pouquinho coisa maior. Se os elétrons vai juntando com os prótons, você tem um negócio muito interessante, seria um universo só de nêutrons totalmente estáveis. A gente tem estudado um pouquinho estrelas e nêutrons, que inclusive tem causado um pouco de confusão com o pessoal todo aí. A existência desses corpos celestes tem uma estrutura fascinante, o comportamento é meio bizarro, é esquisito, parece algumas pessoas que a gente conhece no Congresso, fazem umas coisas que você não espera, aí quando você espera, não faz, é meio estranho.
dá para perceber que parece que tem uma certa similaridade entre estudar o universo e estudar o comportamento humano. Tem umas coisas que são bem parecidas. Mais algumas coisinhas, portanto. Esse ajuste ultrafino, sem esses valores precisos, e aí eu conto, processos básicos como nucleossíntese, necessário para a formação dos estrelas, carbono que é formado no ciclo CNO das estrelas, para formar a vida, ocorreria. Então nós temos uma estrutura que é bem interessante para a gente poder parar e pensar e discutir. A questão que a gente tem diante dessas coisas é a seguinte: quais conclusões óbvias a ciência pode tirar do ajuste ultrafino encontrado no universo? Lembra que nós estamos tratando de algo muito interessante. Deixa eu colocar primeiro, antes da gente tratar dessas conclusões, evitar um equívoco muito comum. Porque sempre quando a coisa vai nessa direção, aí muita gente já começa a ficar bem com o pé atrás. Deixa eu citar um exemplo físico. Victor John Stinger, ou Stinger como ele era conhecido, faleceu em 2014. Ele costumava dizer o seguinte relacionado com essa questão do argumento ultrafino. Ele dizia assim: o argumento do ajuste fino e outros argumentos recentes do design inteligente são versões modernas do argumento do Deus das lacunas, onde um Deus é considerado necessário todas as vezes em que a ciência não consegue explicar completamente algum fenômeno. Por que eu disse que esse é um equívoco muito comum? Porque a existência do ajuste ultrafino não trata da existência ou não de Deus, ou mesmo de um milagre de criação. Isso é um fato. Está aí. Ou seja, você olhar para o negócio e falar: não existe. Claro que existe. Tem sido detectado. O outro é que esse ajuste ultrafino trata da complexidade real que faz com que o universo exista e funcione. Então não é uma discussão teológica, uma discussão Deus, não Deus, coisas assim. Ou seja, o ajuste ultrafino do universo não é uma necessidade proposta por um modelo cosmológico. Isso é um fato. O problema é que normalmente isso não é muito discutido. E é interessante porque ele é um fator fundamental para a existência e o funcionamento do universo. Essa é uma das coisas que mais me impressiona quando nós tratamos essa questão, principalmente dentro do contexto universitário. Raramente é falado isso. E se você assiste aqueles programas fantásticos do Fantástico, você vai perceber que menos ainda é dito alguma coisa assim. E se você assiste Discovery, Net Geo, History Channel, qualquer coisa, vai perceber que é muito pouco mencionado isso. O fascinante é que, por exemplo, só no planeta Terra, para que ele tenha condição de sustentar vida, cerca de 2 milhões de variáveis já foram descobertas. Por exemplo, se a Terra girasse um pouquinho mais rápida, aí o dia fosse 10% menor, ou seja, 22 horas aproximadamente, um pouquinho menos disso, por dia. Isso iria produzir na nossa atmosfera uma quantidade absurda de ventos com velocidades de aproximadamente 300 a 400 km por hora. Até brinco com o pessoal que gosta de assistir aquele DVDzinho de vez em quando. Lá na locadora só tinha e o vento levou. Não é mais do que isso. Ou seja, o planeta não tem condição de aguentar uma estrutura para sustentar a vida. Ele tem estrutura para girar rápido, mas vida não seria mais possível. Essas pequenas variáveis que nós estamos encontrando são questões fundamentais relacionadas com a existência do pacote todo. A dificuldade maior é o seguinte: esse tipo de discussão normalmente tem a tendência de se tornar meio filosófica, e é verdade. Pode ver, normalmente quando a gente entra nesse viés aí, a ideia... Mas, reto e direto, o universo tem um ajuste ultrafino. Percebe? O que se espera que seja dito o quê? Esse ponto da discussão é um ponto fundamental para a gente. Ou seja, o que nós fazemos com a informação que nós temos? É um negócio fascinante porque todos nós fazemos alguma coisa com a informação, né? Eu acho legal porque eu tenho tido a oportunidade de viajar para o Nordeste brasileiro, lá para os lados da Chapada do Araripe, e é muito legal pegar fósseis por lá. A gente vai tudo certinho, com autorização do governo, não traz nada para casa, deixa tudo lá, no Museu de Santana, esse tipo de coisa que é bem legal, que o governo faz com a gente. Ou seja, você não pesquisa e eles também não pesquisam. Então fica todo aquele montão, aquela pilha de fósseis lá, ninguém sabe o que fazer com o negócio lá.
tem fósseis fabulosos lá. Se você quiser ver os melhores fósseis da Chapada do Araripe, que são espetaculares, vá para a Holanda. Eles estão lá. É bem legal, tem até pterossauros, umas coisas assim fascinantes lá. Então, a oportunidade de poder estar ali visitando, e você encontra essas camadas fascinantes ali, várias camadas de rocha, vai encontrando os fósseis. Qual a leitura que a gente faz isso? Como você interpreta isso? É um negócio bem legal. Há pouco tempo atrás, nós estávamos com um grupo lá, nós achamos assim um inseto numa posição fabulosa. Metade do inseto estava numa camada de rocha e outra metade na outra. E agora? Isso é muito legal. O que você faz com isso? A parte de baixo se formou e milhões de anos se passaram e a outra metade do inseto ficou espetado para cima. Tá? Por milhões de anos até... Faz sentido isso. Obviamente não é essa a interpretação correta. E agora, o que a gente faz com a interpretação? Não, isso aí é uma anomalia. Se é uma anomalia ou não, tem que ter uma explicação científica para isso. Então é muito legal quando a gente pega esse tipo de coisa e vai desenvolvendo questionamentos. Porque essa é a função principal que nós temos que ter, questionar. Eu comento com as pessoas que, infelizmente, nós vivemos uma época na área da ciência em que o questionamento hoje não tem mais a liberdade que já teve no passado. A gente poder trocar ideias, questionar ideias, seja o que for. Então, avaliar o que existe, nós sabemos, está lá, temos equipamento e tudo mais. O interessante é o que nós fazemos com essa informação, porque daí entra a ideia do desenvolvimento de modelos e teorias que sejam apropriados. Por exemplo, você aí está trabalhando numa empresa, mas alguns anos tem uma linha de montagem lá. Por que a gente não consegue fazer esse negócio chegar num nível de produção aqui, ó? A gente está sempre aqui embaixo. Você deve fazer uma pesquisa, descobrir se tem algum gargalo, se tem algum político, alguma coisa lá no meio que está atrapalhando a coisa. Não está conseguindo fazer a coisa rodar. Como é que a gente funciona nisso daí? O que é possível fazer? Então o que você faz? Você tem que pegar esse contexto todo e estudar até chegar a um ponto que você fala, descobrimos. Esse é o problema. Agora o negócio vai funcionar. Algumas vezes nós temos que criar modelos. Você vai lá, senta lá no seu computador, faz os cálculos, deixa o Zequinha lá rodando para mostrar, se tudo está correndo bem, deveria acontecer isso. Então você tem algo que é uma projeção, você estudou, conhece as variáveis, agora você compara essa projeção do que deveria acontecer com o que está acontecendo. Você tem condição de pesquisar e descobrir qual o problema. Por que nós não estamos ali? Ou seja, essa ideia de desenvolver modelos e teorias é muito legal. Por exemplo, os átomos. O modelo principal que nós usamos é um modelo já de mais de 100 anos, que nós sabemos que não funciona, mas é o melhorzinho que a gente tem para poder descrever a coisa. Você tem um núcleo e tem elétrons em volta. Então o pessoal até fica pensando os elétrons girando em volta, como se fosse um sistema solar em miniatura. Esse é um dos melhores modelos que nós temos. Só que de vez em quando nós sabemos que o elétron está aqui, passa pelo meio do núcleo e sai lá do outro lado. Então ele está girando. Tem alguma coisa diferente acontecendo por aí. Então essa dinâmica de desenvolver modelos e teorias apropriados é muito importante. Algumas ideias do porquê isso é importante para a gente. Olha só. Quando nós escrevemos o universo natural, nós utilizamos conceitos, teorias, modelos e leis. De forma geral, uma teoria ela sempre procura explicar por que a natureza ela se comporta de uma determinada maneira. O pessoal que trabalha muito na física conhece o Dr. Jeremy Marian e Wozniak, um dos livros principais de física que o pessoal tem por aí. Isso é bem legal, isso aqui vem da primeira página. Ou seja, como que a gente pode descrever esse negócio? Agora estou olhando para o universo todo, estou olhando para a vida, estou olhando para micro e macro. Como que eu posso falar a respeito da origem de todas essas coisas? Porque nós conhecemos uma parte muito interessante, que é daí a formação das teorias, que é a ideia básica. Se uma teoria, por exemplo, deve receber algum mérito, ela deve ser capaz de fazer predições de resultados observáveis, experiências ainda não realizadas. Essa é a teoria principal. Agora, quando esses experimentos forem feitos, se a teoria for boa, ela deve praticamente bater com aquilo que a teoria está propondo. Essa é uma área bem legal para a gente. Dá para a gente entender como que a coisa funciona. Deixa eu colocar um exemplo bem prático para vocês. Os gregos desenvolveram um modelo fascinante a respeito do funcionamento do universo. Era conhecido como epicentro.
Esse negócio aqui era maluco. Rapaz, se você pensa que física é complicada, esse negócio é coisa de grego, literalmente. Se você parar e pensar, eles calcularam assim, a Terra é o centro do negócio. Não, não pode ser o centro. Você tem um excêntrico e um equântico. E ali tem o epiciclo. Epiciclo é esse negócio maluco aqui, tá? Eles estudavam o planeta Marte, por exemplo. Eles viam o planeta Marte bonitinho, lá naquele canto ali. Ele vai durante o ano, durante 2 anos e pouco. Ele sai, dá um negocinho assim, dá uma voltinha aqui, dá um negócio desse jeito, vai lá daquele lado e ele volta. Você pensa, meu, isso aqui é doido. Como é que a gente explica isso? Dá para sentir o drama aqui. Isso aqui eles trabalharam, fizeram. Teve um grego que chegou a cerca de mais ou menos 120 centros diferentes para tentar mostrar essa órbita do planeta Marte, que é uma coisa bem maluca mesmo. O negócio que era fascinante é o seguinte: as variáveis eram conhecidas, mas as leis não. Por quê? Se as variáveis são conhecidas e leis não aparecem, provavelmente o modelo está errado. É uma boa possibilidade. Estamos trabalhando com um modelo totalmente errado. Ou seja, esse era um modelo praticamente geocêntrico, tá? A Terra no centro. Me pareceu um pouco bem interessante, trabalhando com o modelo heliocêntrico. Aí a coisa ficou um pouquinho mais interessante, por quê? Agora você tem as variáveis conhecidas e as leis conhecidas, as 3 leis de Kepler. A coisa fica fascinante. Por quê? Porque se o modelo está correto, você tem variáveis e leis. Você tem uma explicação do porquê a coisa está fazendo o que está fazendo. Deixa eu dar um exemplo prático. E quando nós pegamos isso aqui, as pessoas falam assim, para que serve esse negócio? Serve para um monte de coisa. Quantos de vocês têm acompanhado o trabalho feito pela ESA, a Agência Espacial Europeia, com essa sonda, a Rosetta? Tá? Foi mandado daqui até para um cometa, o P67, e as pessoas falam assim, mas é um negócio tranquilo, é só mandar para lá. Deixa eu mostrar para vocês o mandar para lá o que significa. Primeiro você tem que saber onde está o cometa. Tá? Tem que mandar com um negócio certinho, a velocidade, até esse Zequinha aí poder se aproximar do cometa. Que legal, mas o cometa está lá. Primeiro nós achamos onde estava o cometa. Eles mandaram o negócio para lá. Você fala, agora está tranquilo. Está tranquilo? Dá uma olhadinha em 3D, o quão tranquilo é a coisa. Tem que vir de cima e vai descendo. Extremamente controlado. Fala, mas é só virar. Tá bom, vai no espaço e vira para você ver o que acontece. Não vira nada. E vai para o lado, vira. Tudo isso tem que ser calculado. Agora, quais equações são usadas? Se você não conhece as equações, é impossível fazer isso. Imagina, o pessoal fala, não, mas é só ir acertando. Só acertando? Rapaz, demora mais de 20 minutos para o sinal de rádio chegar lá. Vire. Ali 20 minutos. 40 minutos depois. E agora? Virei. Dá para sentir o drama da coisa? Principalmente porque você tem essa parte aqui do cometa, você não quer esse Zequinha passando aqui atrás. Tem que ser planejado. Agora imagina fazer todo esse negócio maluco que esse pessoal fez aqui, tá? Sem estar vendo o que está acontecendo. Seria mais ou menos, você sai daqui e vai para São Paulo de olho fechado dirigindo o carro. O pessoal vai te falando, olha, 1/3 de grau agora, cuidado que vem um carro atrás de você. Olha o caminhão na frente, não estou vendo nada, estou de olho fechado, exatamente. Tem um caminhão aí. Essa é mais ou menos a dinâmica da coisa. Ou seja, para chegar lá, para fazer esse tipo de coisa, quando o modelo está correto, as leis aparecem. Daí você tem condição de fazer essas coisas malucas por aí. Por exemplo, foto do cometa que foi tirada em 2014, em agosto, para ter uma noção dele, 284 quilômetros de distância. Uma foto um pouco mais próxima da superfície, agora 10 quilômetros de distância. Primeira vez que nós vimos assim a superfície de um cometa tão de pertinho, não foi isso, deu para ver bem de perto. Eles colocaram a sonda Philae encostada no Zequinha. Encostou mesmo, ela até caiu. Então a gente está esperando que agora em agosto, quando o cometa estiver passando o mais próximo do Sol possível, vai ter energia solar suficiente para pegar os painéis solares de novo, carregar o Zequinha aí, ver se ele consegue fazer mais algumas coisas. Agora, deu para perceber? Nós temos um modelo, funciona bem. Uma das características principais que nós temos na ciência é que, se nós conhecemos as variáveis e temos um bom modelo,
Daí a coisa fica fácil. Por quê? As leis aparecem. É legal isso. Pode ver, funciona desse jeito. Agora, aí entra uma pergunta que eu queria deixar para vocês, à medida que a gente vai indo para a reta final. Por que existem tão poucas leis na biologia evolutiva? Isso eu estou dizendo, é um artigo que foi publicado alguns anos atrás, 2010. Por que na biologia quase não tem lei? O pessoal fala, mas não tem lei. Quem disse que não tem lei? Pare dessa. Dá uma olhadinha. Quais são as leis? Não, mas a gente conhece a seleção natural. A seleção natural é um processo, não é uma lei. Quais são as leis? Muito legal porque o Dr. Haar, ele fez um trabalho espetacular falando sobre isso aqui. Laws of Biology, why so few? Leis na biologia, por que tão poucas? E isso aí foi publicado lá em 2010. Né? A ideia principal é como que a gente pode trabalhar? Será que o modelo está correto? Porque nós conhecemos as variáveis relacionadas com a vida. Por exemplo, população genética, questão dos alelos, todo esse negócio, nós sabemos como a coisa funciona. Não é mais um negócio difícil. Nós temos, inclusive, uma proposta fascinante que é o DNA, o estudo do DNA, a estrutura toda, a informação genética que está guardada ali dentro. Como que a gente pode trabalhar toda essa questão diante dos modelos? A pergunta que nós temos é, modelo, está correto ou não? O que a gente faz com isso? Esse é um ponto fascinante, porque a ideia é bem simples. Por exemplo, você pega um modelo evolucionista da filogenética, ao desenvolvimento das espécies e tudo mais, a partir de um único ancestral comum. A dificuldade é montar esse negócio todo, ou seja, as variáveis são conhecidas, sim, mas as leis que regem isso não. Vou colocar algo aqui que muita gente não gosta de ouvir, mas existe a possibilidade do modelo estar errado, que as leis não aparecem. Eu não estou tratando aqui de, a favor ou contra, estou tratando do ponto de vista da ciência. Se você tem um bom modelo, esse modelo vai explicar e vai fazer com que leis que regem o negócio todo funcionem. Por outro lado, tem um trabalho bem interessante que o pessoal do TI está apresentando por aí, do design inteligente, tem uma turma bem grande aí. Se o modelo for apresentado, tá, que é o que está sendo trabalhado, tiverem leis conhecidas, variáveis conhecidas e as leis forem conhecidas, o que a gente pode dizer a respeito do modelo? A gente pode dizer que daí o modelo seria correto. Lembre-se que não foi apresentado o modelo aí. Essa é a ideia. Isso que eu quero mostrar para vocês. E o pessoal chega e fala assim, não, mas então vocês estão querendo fazer o quê? Não, ciência. Ciência trabalha desse jeito. A gente vai desenvolvendo modelos, questionamentos. Agora, deixa eu dar algo para você pensar, que eu acho que vai ser bem legal. Quando nós falamos dos fenômenos naturais, são as coisas que nós estudamos. Tá? Então você tem uma estrutura bem legal aí, nós temos matéria, energia e temos também informação. Essas são as três áreas principais de trabalho. Matéria e energia, bem tranquilo, tem as equações relacionadas com isso. Informação, você fala, mas informação, isso aqui, o que você quer dizer com isso? Informação, códigos, sistemas de códigos. Por exemplo, o que nós encontramos do DNA, RNA, coisas assim. Tá? Codificação. É bem legal quando você trabalha com essas áreas aqui, porque essas duas aqui, principalmente matéria e energia, elas são muito fáceis da gente trabalhar e têm sido assim, propostas já bem antigas, né? Ou seja, elas estão relacionadas praticamente com fenômenos naturais. Então é algo bem legal e é o que nós chamamos de processos naturais que causam esses fenômenos naturais. E nós sabemos que existem leis da natureza que produzem esses processos naturais que causam os fenômenos naturais. Então essa é uma área assim, no certo sentido, bem tranquilo. Isso aqui é uma área bem objetiva. Tem sido bem trabalhado ao longo dos anos. Você pega, por exemplo, se eu soltar uma bolinha aqui de 1 quilograma aqui em cima, deixar essa bolinha cair de 1 metro de altura, qual vai ser a energia cinética dela, a hora que ela bater lá, se eu desprezar, por exemplo, a questão de resistência do ar, a rotação da Terra, a aceleração de Coriolis, deixa tudo isso fora. Só jogar o negócio aqui, deixa ele bate lá embaixo. Vai calcular. Sim. Porque a gente está preocupado com esse negócio de matéria, energia, está bem objetivo. O problema é quando a gente entra nessa outra área aqui, que é a área da informação, porque ela tem sido tratada como uma área subjetiva. No entanto, a informação ela está atrelada diretamente com a ideia das leis da natureza. Porque quando eu leio as leis da natureza, eu consigo desenvolver isso aí, eu tenho informação de como os sistemas funcionam, de como a coisa acontece e assim por diante. Então você tem literalmente
Essa área toda aqui é uma área que a física trabalha. Nós estamos começando a mexer um pouquinho mais aqui nessa área da informação também. Está sendo algo bem legal. Então, só para esclarecer a ideia, se você pegar esse lado aqui, que é um lado bem interessante, esse é um lado que, tecnicamente, a gente está bem familiarizado. Esse lado aqui é o lado novo, onde nós estamos começando. Deixa eu tentar ilustrar de uma forma bem simples. Imagine que a gente resolveu fazer assim, uma pequena aposta básica aqui. A aposta é bem simples. Eu vou pegar 6 dadinhos, tá? E a minha aposta com você é o seguinte: você vai pegar esses 6 dadinhos, você vai jogar os 6 dadinhos aqui em cima da mesa, tem que jogar para cima, pelo menos 1 metro de altura, tá? Cada vez que esses dados caírem com o número 6 virado para o mesmo lado, você será contemplado com um carro. Você pode até escolher. Cada vez que isso não acontecer, você me dá 10 centavos. A pergunta é bem simples: quer jogar? Nacional. Essas são só 6 dadinhos. Tem que jogar os 6 pelo menos 1 metro de altura. Se eles caírem empilhados um em cima do outro, com o número 6 virado para o mesmo lado, você ganha só a Ferrari dos seus sonhos. Uma Maserati, uma Lamborghini, ou seja, o que você quiser. Se isso não acontecer, 10 centavos. Eu te garanto que, passado alguns anos, o rombo no teu bolso vai ser, se não igual, maior que o da Petrobras. Isso é um negócio assim assustador. Agora, para e pensa: 6 dadinhos, tem 6 possibilidades, estou pedindo só uma delas. Essa é uma área fascinante, que é a área que a gente trabalha com probabilidade estatística, ou seja, coisas acontecem ou não. Qual a probabilidade de certas coisas acontecerem ou não? Esse é um negócio que é legal. Transporta isso para um sistema que nós conhecemos: DNA humano. 3.146.700.000 letras genéticas. As adeninas, as timinas, as citosinas e as guaninas, os ATCGs. Pergunta: qual a probabilidade, por acaso? É só fazer a continha, ó. É que tem muita gente que fala assim: isso demorou bilhões de anos. Não estou perguntando quanto tempo, querendo fazer a continha. Outra história. É importante nós entendermos o quê? Que agora nós estamos tratando de uma área aqui de informação que muitos têm colocado como sendo subjetiva, mas era tão objetiva quanto as demais. Dá para a gente trabalhar. Então, para concluir, fenômenos naturais tem, por exemplo, nêutrons, prótons, elétrons, neutrinos, esse tipo de coisa. Tá? Olha que coisa fascinante. Se nós conhecermos as interações que regem esse negócio todo aí, rapaz, as leis que regem essas interações, está de boa. A gente consegue ver tudo que está acontecendo. Por quê? Você tem uma noção. Isso aqui é o que nós chamamos de processo natural. Isso aqui é emissão beta. Tá? Meia-vida, por exemplo, do nêutron. Bem tranquilo. A gente consegue entender isso. Está bem documentado e tudo mais. Portanto, quando a gente trata de um sistema mais ou menos como esse, nós temos elementos observados. Vamos supor A, B e C. Se eu puder identificar o que está acontecendo ali, ou seja, conhecer as leis que regem essas interações, daí a coisa fica interessante, porque eu consigo explicar literalmente um processo natural. O problema são as leis. Agora vem a cereja no topo do bolo. Aí é o probleminha, quer ver? Nós temos fenômenos naturais, resultantes de processos naturais, resultante de leis da natureza. A discussão aqui é uma discussão bem legal. Pode ir para o lado da filosofia, pode ir para o lado que você quiser. Olha que interessante. Observação do fenômeno. Quais são as variáveis? Caracterização do processo. E daí o reconhecimento das leis que vem por trás de tudo isso. Essa deve ser a explicação real. Então, se você olhar o pacote todo, toda hora a gente pega esse negocinho das chamadas leis da natureza. Aí é que o professor tem que pegar e dar uma olhadinha nessas chamadas leis da natureza. Dá uma olhadinha aqui, afinal de contas, o que é isso? E aí vai o pontinho para você pensar e ficar discutindo depois. Sem as leis da natureza, a natureza não existiria. Isso é um fato. Pois sem as leis da natureza não existiriam processos naturais. E sem processos naturais não haveria fenômenos para se observar e estudar. Isso é bem reto, direto, é básico. Então o que nós temos? Matéria, temos energia, estudamos matéria e energia dentro do contexto de tempo e espaço.
Fica aí tranquilo, não tem nenhum problema. Aí é que vem o problema. A natureza é constituída por matéria e energia. Nós sabemos que matéria e energia obedecem às leis da natureza. E o que nós descobrimos também é que matéria e energia não criam as leis da natureza. Só que legal, 2 prótons logo depois do Big Bang. Qual a tua carga elétrica? Positiva. Ah, a minha também. Vamos fazer o seguinte. Repelimos uns aos outros. Passaram 2 elétrons na vizinhança, olharam lá, carga elétrica negativa, carga elétrica negativa, vamos copiar, fazer igual. Daí os prótons, os nêutrons e os elétrons olharam para os nêutrons, você já sabe qual foi a resposta, né? O nêutron falou, estou fora, sou neutro, vocês façam o que vocês quiserem. Vocês conseguem imaginar prótons e nêutrons decidindo sobre carga elétrica? O que fazer com isso? Ou seja, nós sabemos que matéria e energia não criam as leis da natureza. Aí é que entra o problema. As leis da natureza, nós sabemos que elas não foram criadas pela natureza. Agora a coisa ficou interessante. Por quê? Porque sem as leis da natureza, não pode haver natureza. Nós sabemos que as leis da natureza não podem ser naturais. Então, rapaz, deu para perceber a praia agora para nadar, né? O que você faz com isso? A pergunta é, haveriam outras explicações científicas além da natureza? Essa é uma pergunta fascinante. Eu sei que muita gente chega e fala assim, não, você vai falar do quê? Que Deus criou o mundo. Não. Deixa eu colocar para você, só para você entender. Eu estou terminando aqui. Existem vários tipos de criacionismo circulando por aí. Primeiramente, deixar claro que criacionismo não é uma tentativa de provar que Deus existe mesmo que Ele criou o mundo. Não tem nada a ver com isso. Isso é praticamente impossível. Acho que qualquer pessoa sabe disso. Tá? Criacionismo, a palavra, tecnicamente, tem esse ismo aqui no final e fala de um sistema, um princípio. O início lá, a criação, significa trazer algo à existência por meio de um processo ou alguma coisa assim. Tecnicamente, a definição de criacionismo é isso. É essa. Um conjunto de propostas que afirmam que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo e a vida. É a complexidade que neles fazem encontrados. Essa é a ideia básica. A ideia, portanto, básica de criacionismo não é terminologia religiosa. Então nós temos tipos de criacionismos, é por isso que às vezes a coisa fica confusa. Muitas vezes você chega, as pessoas chegam e falam assim, eu sou criacionista. Pronto, imediatamente a pessoa, quem está ouvindo pensa assim, religioso. Não necessariamente. Meu óculos foi criado e ele surgiu espontaneamente. Tem certeza que ele foi criado? Se você acredita, aceita o fato de ser criado, então você é um criacionista. Você fala, mas eu não creio em Deus. Ninguém está falando de Deus. Estou perguntando. O óculos foi criado e surgiu espontaneamente. Percebe que uma discussão é outra? É por isso que existem tipos diferentes. Tem criacionismo científico, religioso e bíblico. Você pode trabalhar dentro dessas 3 áreas aí. Por muitos anos eu fui naturalista. Saí do naturalismo e vim para o criacionismo científico. Por uma razão. Evidência. Tem que ter, cara. Tem que ter, não é possível. O negócio é muito complexo. Eu começo com as pessoas a pensar que o tipo de uma explosão teria trazido tudo isso à existência. Você consegue imaginar a probabilidade disso acontecer? Você fala, mas estamos aqui. Não, o estamos aqui significa que foi esse o processo. Essa é uma discussão legal. Essa é uma discussão que a gente tem, querendo ou não, um dia parar e sentar e conversar. E é esse tipo de discussão que tem sido trazido de novo dentro das universidades. A gente pode discutir esse tema. De novo, as pessoas falam, não, mas você está falando a respeito de Deus. Não, estou falando de surgir espontaneamente ou não. E é possível detectar isso. Deixa um pouquinho de coisa aí para vocês pensarem. Aqueles que quiserem depois podem pegar e dar uma olhadinha. Esses são os meus caros prediletos. Estão procurando todos os malvados do planeta. Logo, logo eles vão estar em Brasília. Mais de informação, meu currículo está lá na plataforma Lattes. Twitter de vez em quando eu dou umas tweetadinhas e tem meu e-mail também. Muito obrigado.